Olá, moveleiros, como estão? Hoje nós vamos começar mais uma aula de introdução à resistência dos materiais. Vamos seguir em frente. E não se esquece, deixe seu curtir aqui para que eu entenda que esse vídeo faz sentido para você. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para sempre poder receber as aulas assim que elas forem postadas. Vamos lá! O tema da nossa aula hoje ela vai tratar de estática. E claro, que para a gente falar de estática, a primeira coisa que a gente precisa entender é força. Então vamos entender como é que são essas forças que atuam nesse sistema e como é que posteriormente a gente vai calcular. Então, primeiramente, o conceito de força é introduzido na mecânica em geral. As forças mais conhecidas elas são os pesos e tem sempre sentido vertical para baixo, devido, claro, à ação da gravidade. Um exemplo disso é o peso próprio de uma viga ou o peso de uma laje sobre esta mesma viga. E aí a gente pode colocar aqui como peso, por exemplo, de uma prateleira, o peso de uma gaveta dentro de um móvel, ok? Essas forças elas podem ser classificadas em forças concentradas e forças distribuídas. Mas é claro, na realidade o que a gente encontra mesmo são forças distribuídas. Essas forças distribuídas são forças que elas atuam ao longo de um trecho, como os exemplos que foram citados. Além disso, a gente pode citar outros exemplos, como barragens, comportas, tanques, hélices, enfim. Existe uma infinidade de exemplos onde a gente encontra. Tá? Então a gente pode citar também exemplos de cadeiras, sofás, mesas, ok? Então a gente sempre tem essa distribuição de força sendo aplicada em cima dessas superfícies. Então, a força concentrada, tratada como um vetor, é uma idealização, que em inúmeros casos nos traz resultados com precisão satisfatória. Então, vamos lá, seguindo em frente, a gente no sistema internacional expressa essas forças em Newton. Então, quando a gente tem uma força concentrada, uma força pontual aplicada sobre essa superfície, ela vai ser expressa em Newton. E quando a gente tem essa força distribuída ao longo desse comprimento, elas vão ser expressas em unidades de força pelo comprimento. Então, Newton por metro, Newton por centímetro, Newton por milímetro e assim por diante. A força, a gente tem que ressaltar que ela é uma grandeza vetorial. Então, para que a gente possa definir ela, além da intensidade dessa força, a gente precisa de direção, sentido e também, claro, da indicação desse ponto de aplicação dessa força. A gente consegue visualizar isso aqui na imagem mostrada. Então, nós temos aqui o sentido, nós temos a intensidade dessa força, nós temos esse ponto de aplicação e a linha de ação ou direção dessa força. Quando nós temos duas ou mais forças, a gente tem um sistema de forças, sendo que cada uma dessas forças ela é chamada de componente. Então, quando nós temos várias forças atuando nesse objeto, nós temos aí um sistema de forças. E aí a gente faz essa alteração na nomenclatura e a gente vai expressar cada força como sendo uma componente. Então, todo sistema de forças ele pode ser substituído por uma única força chamada de força resultante. Então, quando eu pego todas essas forças e quero representar ela de uma única forma, eu vou calcular e encontrar essa força resultante, que ela vai produzir o mesmo efeito dessas componentes. Quando as forças elas agem numa mesma linha de ação, elas são chamadas coincidentes, porque elas coincidem essa linha de ação. Tá? E a resultante dessas forças terá a mesma linha de ação das componentes. Então vamos entender como é que a gente calcula essa força resultante, que ela é bem simples. Então nós temos aqui um exemplo. Nós temos um bloco, nesse bloco são aplicadas três forças. Tá? Força F1, que é equivalente a 50 newtons, força F2, que equivale a 80 newtons, e força F3, que equivale a 70 newtons. Essas são as três forças aplicadas. Por convenção, as forças que têm sentido da esquerda para a direita, elas são positivas, e as que são da direita para a esquerda, elas são negativas. Para que a gente encontre a resultante, a gente precisa apenas somar todas essas forças. Claro, levando em consideração para que lado ela está apontando, para que eu possa entender se esse sinal dessa força é positivo ou negativo. Então, como a gente já viu aqui, nós vamos fazer a substituição. Força resultante ela vai ser igual a F1, que é positivo, F2 negativo e F3 positivo. Tá? Fazendo a substituição pelo equivalente numérico, então nós temos a força resultante, que ela vai ser igual
A mais 50 menos 80 mais 70. E aí nós temos aí um cálculo matemático simples, nós temos uma força resultante que é de 40 newtons, ok? Agora, se nós temos uma força F num plano x e y, é possível fazer essa decomposição em duas outras forças, a força x e a força y, como a gente consegue ver aqui no exemplo. Então eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y e eu tenho uma força F sendo aplicada. E para facilitar esse meu cálculo, através de relações trigonométricas, então eu consigo fazer essa decomposição. Então eu vou encontrar a componente dessa força no eixo x, tá? Encontro Fx, e vou encontrar a componente dela no eixo y, Fy. Então vamos ver como é que fica aqui. A gente encontra aqui um triângulo, tá? Onde eu tenho Fx, tá? Fy, e tenho como hipotenusa a nossa força F, tá? E essa nossa força F em relação à força X, ela forma um ângulo, e aí, é claro, pela trigonometria a gente já deduz que Fx é igual a força vezes o cosseno de alfa, e Fy é igual a força vezes o seno de alfa. Agora vamos descobrir de onde surgiu essa relação, por que é dessa forma. Então o que a gente tem aqui da trigonometria, fazendo essa relação? A gente sabe que o seno de um ângulo, tá? Nesse caso aqui o ângulo alfa, ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E que o cosseno desse ângulo alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então o que nós temos? Quem que é o nosso cateto oposto? Nosso cateto oposto é Fy. Quem que é nosso cateto adjacente? Fx. Então fazendo essa substituição aqui, nós temos o seno de alfa vai ser igual a Fy sobre F, e nós temos o cosseno de alfa que vai ser Fx sobre F. Claro, fazendo aqui o arranjo, a organização dessas equações, nós temos que Fy vai ser igual a F, a nossa força, vezes o seno do ângulo alfa, e Fx, a nossa componente em x, é igual a F, nossa força, vezes o cosseno de alfa. E aí a gente deixa anotado, porque ela vai ser muito útil para frente. Tá? Eu não vou precisar ficar sempre calculando. Eu preciso entender essa relação trigonométrica em relação ao triângulo, porque ela vai ser muito importante para quando a gente fizer esses cálculos de decomposição dessas nossas componentes. Um exemplo. Nós temos aqui uma força F sendo aplicada a uma viga. Tá? E essa força está sendo aplicada inclinada, então ela forma um ângulo de 60 graus, tá? Entre a força e entre essa viga. Essa nossa força ela tem 200 newtons e a gente precisa calcular a componente em x, nosso Fx, e calcular nossa componente em y, Fy. Vamos ver aqui como é que fica. A gente faz essa decomposição de forças, tá? Então eu tenho minha força F, eu vou encontrar minha componente Fy e minha componente Fx. Tá? Conforme a gente consegue ver aqui na imagem da decomposição de forças, eu tenho um ângulo de 60 graus sendo formados. Fazendo o cálculo e lembrando da nossa relação trigonométrica, o que nós temos aqui? O seno de 60 graus ele é igual a Fy sobre F. Fazendo essa substituição, nós temos aqui seno de 60 graus é igual a Fy sobre 200. Fy, fazendo esse rearranjo aqui, reorganizando a minha equação, passando de um lado para o outro aqui para fazer a multiplicação. Meu Fy é igual a 200 vezes o seno de 60 graus. Tá? E o seno de 60 graus eu encontro lá na minha calculadora, coloco lá 60 e vou procurar o seno. E aí eu tenho nessa multiplicação como resultado o meu Fy, que é igual a 173,20 newtons. E para calcular o Fx é a mesma coisa. Eu tenho o meu cosseno de 60 graus, que é igual a Fx sobre F. Tá? O meu cosseno de 60 graus vai ser igual a Fx, minha componente, sobre minha força, 200 newtons. Fx é igual a 200 vezes cosseno de 60, mesma situação para eu fazer o cálculo. Meu Fx é igual a 100 newtons. Tranquilo assim, tá? Nada complexo, eu só preciso lembrar dessa minha relação trigonométrica no triângulo para fazer a decomposição dessas forças. E aí depois eu simplesmente faço a substituição e vou encontrar o valor dessas componentes, ok? Se ficou alguma dúvida, entre em contato, tá? Estou aqui para ajudá-los sempre. Deixe o comentário,
caso você queira alguma informação adicional, ou você chama lá no Telegram, chama no WhatsApp, e aí para que eu possa poder estar sanando essas dúvidas, ok? Até a nossa próxima aula.